volta aqui pra gente comentar alguns destaques da edição, tá? Que a gente vai falar desses destaques, mas basicamente o que aconteceu hoje à noite lá na Fazenda. E eu vou ser sincero com vocês. Agora, né? Inclusive eu tô tentando abrir aqui o Record Plus e não tá rolando, né? Porque o negócio tá muito lento aqui. Mas enfim, o que estava acontecendo hoje lá? A Ioná estava conversando ali com o Dudu. Aí a Saori chega, a Ioná sai assim de perto. A Ioná não quer ver a Saori nem pintada de ouro. Além disso, né, não foi só isso também que aconteceu, né? Rolou uma série de conversas interessantes ali no rancho do fazendeiro. A visão de centavos que a Michele, o Toninho, o Chaya estão tendo agora. Bote uma visão assim de centavos com relação a esse jogo. Gente, é tudo muito ruim, é tudo muito péssimo, as estratégias são péssimas, que não tem como a gente não rir do que aconteceu lá no rancho do fazendeiro. Agora, parece também que a gente tem outro casal oficializado. Parece que Maria e Matheus estão oficializados. Bom, já já a gente vai te contar isso com imagens, como sempre, né? Porque afinal de contas, aqui a gente trabalha com as imagens. E também o destaque da edição. A punição da Saori e da Duda realmente foi uma punição premeditada. Realmente elas fizeram isso, mas teve o áudio. A Record passou o áudio dessa punição. E no áudio, as meninas falavam que elas realmente queriam ver se a produção ia dar essa punição para elas, se a produção ia mesmo fazer isso com elas. Eu achei interessante, né, a forma como isso aconteceu, achei interessante a forma como isso foi mostrado. Então é interessante a gente ver aí para onde, como é que a coisa vai. Olha só como é que tá o Record Plus aqui. Olha só, para vocês verem, quando eu tô reclamando, gente, eu reclamo porque eu tenho uma certa experiência com esse aplicativo, que é muito ruim. Muito ruim. Hoje foi quase impossível de assistir a Fazenda. Hoje, olha que você paga por isso. Paga, porque isso aqui não é de graça, não. Se fosse de graça, ninguém reclamava. Mas você paga pelo aplicativo, você paga por isso. E como você paga por isso aqui para eles te entregarem uma coisa de tão baixa qualidade é ruim demais, né? Você se sente enganado, você se sente lesado quando você vê algo assim. Mas enfim, vamos comentar, gente, antes de eu falar dos destaques da edição, eu vou comentar justamente a noite, né? O rancho do fazendeiro e a noite e tal. Lembrando, amanhã a gente vai falar. Porque afinal de contas eles já estão indo dormir, né? Pra quem tá sabendo o que tá acontecendo ali. O Dudu acabou pulando na piscina, tomou um banho agora e eles estão se preparando para dormir. Então, como eles estão se preparando para dormir, no meu relógio agora é 1h30 da manhã, então não tem mais conteúdo para falar durante a madrugada. Então amanhã o nosso vídeo vai ser só para comentar como é que foi amanhã e a prova de fogo. E lembrando que amanhã a gente também tem live para comentar o apontamento. Eu tô doido para ver esse apontamento amanhã e tô doido para ver se eles vão cumprir determinadas promessas que eles mesmos estão fazendo ali, ó. Tá todo mundo indo dormir praticamente, ó. Tá todo mundo já se preparando para dormir. Tá fraco hoje. Sábado normalmente é mais fraco. Agora vamos lá pro rancho do fazendeiro. Mas antes de eu falar do rancho do fazendeiro, tá? Eu preciso falar de uma conversa que aconteceu entre o Chaya e o Matheus. Eu falei disso no vídeo anterior, então essa é a continuação daquela conversa. Porque é assim, tá? O que o Matheus ali estava conversando? O Matheus conversou com o Chaya e disse que ele queria proteger a Maria, porque ele sabia que a Maria era alvo do grupinho, que a Maria, de uma certa forma, poderia cair na roça por ação do grupinho. E aí o Chaya foi franco, ele disse que por respeito ao Matheus,
a Maria não vai ser alvo agora. Porém, ele criticou duramente a Maria. Ele disse ali que a Maria precisa se posicionar, que ela precisa aparecer mais no jogo. E aí o Shaya detonou o grupo da Maria, e ali que é a Rayane, a Martina, o Will. E aí ele falou assim que esse grupo é um grupo movido pelo ódio. E aí ele disse assim pro Mateus: se a Maria continuar junto, vai chegar o momento que a gente vai configurar de uma maneira que ela vá na roça, porque ela ainda não se posicionou contrária às atitudes desse grupo. Foi aqui o que o Shaya e o Mateus conversaram. Porque eu relatei essa conversa aqui com vocês, não teve imagem nessa conversa, porque realmente não sei por que o aplicativo não colocou a imagem que era para ter colocado. Porque lá no rancho do fazendeiro, uma das coisas foi justamente o que o Shaya contou para eles. A conversa que ele teve com o Mateus sobre a Maria. E aí lá a gente teve a Michelle, o Shaya, o Creu e o Toninho. Inclusive o Creu e o Toninho disseram que essa era a primeira vez que eles estavam no rancho, que eles nunca tinham ido antes para o rancho do fazendeiro. E aí o Shaya disse que ele deu a ideia pro Mateus conversar com a Maria, porque ele quer que a Maria saia daquele antro, se referindo ali ao grupo da Rayane, que ele prefere que a Maria jogue com o Mateus, que o Mateus prefere trazer a Maria para perto dele, que a Maria fique com ele, porque viu que a Maria não está se posicionando. E aí o Creu concordou com essa visão aí do Shaya, o que também, querendo ou não, independente de algumas coisas, é realmente verdade, tá? O problema da Maria é a falta de posicionamento. E aí ele fala que ela precisa se posicionar, que ela precisa mostrar o que é que ela está fazendo, ela precisa se mostrar mais no jogo. E sim, ela também precisa deixar claro, porque eu acho que um dos grandes problemas da Maria é justamente esse. Ela não mostra, ela não deixa claro pra gente o que é que ela tá fazendo ali. Ela simplesmente não deixa. E isso pega mal pra ela. Porque afinal de contas, é o que a gente precisa. A gente precisa saber o que ela acha daquilo. Mas, tá, eu só te falei a conversa do Shaya com o Mateus antes do rancho, porque isso foi importante. Eles falaram sobre essa conversa no rancho. E aí, ele também falou sobre um pedido do Dudu. Segundo aí o Shaya, o Dudu foi falar com ele e ele disse ali que ele ia ter que dar uma rebolada, porque o Dudu estava querendo colocar a Kati na roça. Foi aí então que a Michelle disse que não, que nesse momento ela disse que não vota na Kati de jeito nenhum. E aí, sabe qual foi a desculpa que a Michelle deu para não votar na Kati? Porque a Kati é muito forte aqui fora. Disse aí a Kati, disse aí a Michelle, a Kati é muito forte, eu não voto na Kati agora nem ferrando. Aí o Shaya concordou com isso. Porra, me espanta o Shaya concordar com essa atitude. Me espanta o Shaya concordar com isso. E aí o Shaya disse que a Kati é muito forte. Aí a Michelle disse ali que ela é sensata, que ela é ponderada, que ela não desce o nível e que o público tem empatia por ela. De onde eles tiram essas conclusões, eu realmente não sei, porque ela não foi pra roça ainda, né? Então não tem como a gente ter essa avaliação, muito menos eles. Mas foi essa desculpa que o Shaya deu, que a Michelle também concordou com isso. E aí teve um momento da conversa que eles estavam falando também, e o Toninho começou a se gabar, que o Brasil deu a resposta para ele, porque agora ele está sendo temido dentro da sede. E aí o Toninho fala assim, eu tô deixando esse povo educado, porque o Brasil me respondeu, disse aí o Toninho. Ele disse assim,
Eu falei pro Nizam, eu vou te mandar para casa. E o Brasil me escutou e eu mandei ele para casa. Aí ele falou depois que ele já viu um zum de cuidado com ele dentro da casa. Porque, segundo o Toninho, o homem tem voz. Eu só posso rir, gente, porque eu não tenho o que dizer com relação a isso, tá? Eu só posso rir, porque não tenho o que dizer. Não tem muito mais o que eu possa dizer. É engraçado, tá? É engraçado, porque afinal de contas, eles não estão fazendo nada mesmo assim. De que a gente possa dizer ali que seja algo positivo. Porque não é, né? Aí eles começaram a falar de estratégia de novo. O Chaya lamentou a situação do Mesquita, dizendo que ele alertou que não era pro Mesquita ficar ali com a Duda, porque o Mesquita tá pulando pro lado de lá, e que agora ele não vai mais poder falar de estratégia com o Mesquita, que ele não vai mais poder traçar planos usando o Mesquita, porque o Mesquita tá do lado de lá, e isso vai atrapalhar o que ele tem pensado e tal. Falou um monte de coisa ali. E aí ele falou assim que o Mesquita já escolheu ficar do lado de lá, que não tem mais o que fazer, mesmo ele dizendo pro Mesquita não ir. E que, de uma certa forma, tudo que eles comentarem lá dentro vai acabar chegando na Duda, e a Duda vai acabar contando pro grupinho. Então que eles não podiam deixar isso acontecer, obviamente. Eles não podiam ver isso se repetindo de novo. Aí o Toninho concordou e disse que a Duda estava dominando o Mesquita. E aí o Chaya começou a falar sobre o Matheus, que o Matheus deu um aviso, que a Duda queria fazer isso com ele, e como ela não conseguiu, agora ela estava querendo fazer isso pra cima do Mesquita. E a Michelle, que se diz toda empática com sororidade, essas coisas, não fala nada nessas horas, né? Ela não fala nada nessas horas, né? Pra vocês verem que a sororidade é seletiva. E bastante seletiva. Aí, num dos momentos ali, eles começaram a atirar os dardos, tá? Já já eu falo dessa cena deles atirando os dardos aí. Teve uma outra cena que o Toninho tava comentando ali sobre o cantor Pissirico. Aí eles começaram a dizer ali que o Pissirico mandou um recado daqui de fora para eles lá dentro. Especificamente para ele, Toninho, e pro Creu. Segundo aí o que o Toninho falou. Você viu que o Pissirico respondeu ontem para nós, né? O Pissirico respondeu pra mim, o chicote tá estralando lá fora, tá maravilhoso. Não tem o que dizer, gente, não tem o que dizer. Eles, assim, a única coisa que eu posso dizer é que eles estão completamente equivocados, mas eles querem continuar nesse caminho do equívoco. Então, quem sou eu pra ir contra? Eu só posso ver a coisa rolar, é só isso que me resta. Mas quem sou eu pra ir contra? Eu tô achando engraçado, obviamente, tá? Eu tô achando engraçado. Mas eu não posso falar nada mais além disso. Aí depois a Michelle começou ali a criticar a Martina, dizendo que ela estava irritada com a Martina. E ela ficou mais irritada ainda quando a Martina estava reclamando da punição. Segundo a Michelle, ela disse ali que se ela tivesse outro momento, ela ia se levantar e dizer: você veio sem microfone para fazer cena. E se você tomasse punição, Martina, eu também iria dizer: meu amor, você faz muita coisa de má fé também. Por que tu não fala, Michelle? Fale. Porque sim, tá, a tua observação tá correta. A Martina faz coisas de má fé mesmo. Mas fala isso pra gente. Não esconde isso de nós. Fala. É isso que você tem que fazer. Falar. Não é dizer ali, eu ia dizer pra ela. Não. Quando acontecer, joga na cara dela. Porque é isso que é importante. Jogar na cara da pessoa. Mas enfim. Aí o Chaya disse ali que a Martina fica o dia inteiro com cara de bunda.
que ela não faz nada, que quando ele passa perto dela, ele só ouve piadinha, que ele só ouve musiquinha dela cantando ali, que só ouve ela falar foda-se, e que ele já tá até chateado e cansado de ver isso ali. Aí depois eles foram lá pro alvo, aí eles colocaram o foco justamente na Rayane e no Will. E aí os alvos já estavam claros ali, né? Basicamente, o Will será o indicado. E aí o Shia disse que o Will era um jovem fanfarrão. Aí depois eles colocaram uma foto da Rayane e do Will juntos. E aí eles disseram ali que o Will e a Rayane nesse jogo estão baixando o nível. Falaram também ali, o Creu fez uma provocação dizendo que o Will tem casa e que o primo dele não tinha, pois agora o Will ia morar na rodoviária. Eles fizeram um monte de outras provocações lá, gente, mas assim, é tão planta que não interessa muito a gente contar isso pra vocês. Interessa só falar que esse foi o resumo do Rancho do Fazendeiro, tá? A única coisa clara que a gente teve aí é quem é que a Michelle vai indicar direto pra roça. Quer dizer, o Shia, né? Porque o Shia é que tá fazendo a cabeça dela. Vocês já vão entender aonde eu vou chegar. Mas é o Shia que tá mandando na Michelle que vai indicar uma pessoa pra roça, né? Vai ser interessante a gente ver isso. Olha só quem é que tá acordado aqui. O Dudu tomando banho. Tá o Dudu e a Tamires. Dudu e Tamires tomando banho. Coisa interessante, né? 1h30 da manhã tomando banho. Quer dizer, quase 2 horas. Deixa eu ver o que eles estão falando. Ele tá falando da prova de amanhã, da prova de fogo. Porque assim, eu vou já chegar nesse tópico que o Dudu e a Ioná até discutiram ainda agora, justamente por causa da estratégia. E o Dudu falou ali que escolher nomes que não vão se dar muito bem na prova seria uma estratégia de botar essas pessoas na baia, porque essas pessoas seriam puxadas da baia para a roça. Então, para ele, é uma estratégia que funciona. E ele está comentando isso agora com a Tamires. Ele está dizendo ali que é bom botar pessoas que não são bons de prova para ir para a baia. E que é bom botar as pessoas que são boas de prova na roça. Justamente para que essas pessoas sejam eliminadas logo. Só que o áudio tá muito ruim, gente. Tá muito ruim para identificar algumas coisas que ele tá falando. O áudio tá muito ruim, o áudio na piscina é muito ruim, tá? Mas ele basicamente tá falando isso, do que eu consegui entender. Ele tá falando da estratégia de mandar pra roça pessoas que são boas de prova, mas pra baia, pra prova de fogo, mandar pessoas que não são tão boas de prova assim, porque essas pessoas cairiam fácil na baia, e uma vez na baia era mais fácil essas pessoas serem puxadas pra roça. Foi isso que ele falou, tá? Isso que eu consegui entender do que ele falou. Mas o áudio realmente é muito ruim da piscina. E aí depois que terminou lá o rancho do fazendeiro, lá foi o Shia conversar com o Matheus de novo. E aí nessa conversa o Matheus disse que ele conseguiu conversar com a Maria e tirar a Maria da bolha daquele grupo. E aí o Shia até fala assim pro Matheus, né? Que bom que a Maria entendeu isso, que bom que a Maria saiu dali. Precisava que alguém bom tirasse ela daquela bolha. Ele falou outra palavra, mas eu não quero falar esta palavra que ele disse. E aí ele disse, que bom que você conseguiu tirar ela de lá. E aí o Matheus contou pro Shia sobre a abordagem que a Martina fez ali na piscina, porque a Martina tá desconfiando que o Shia e o Matheus estão jogando juntos. E aí ele falou assim, que a Martina fez uma pergunta para ele dizendo, você tá jogando com o Shia?
E aí o Shaya riu e falou assim: eu não falei pra você que o pessoal da casa está incomodado com a gente? E aí o Matheus disse que ele não entregou o jogo e disse que a Martina tem uma visão limitada de jogo. E aí ele falou assim: eles acham que no final é só ter o poder numérico, ter maioria de votos. O último passo é que é o voto. E ele quis dizer que nem sempre você ter quantidade de pessoas significa que você vai ter a maioria dos votos. Porque aí, né, tem uma série de fatores, incluindo o poder da chama. Pode ser que o poder da chama te favoreça, pode ser que não. Depende aí de quem vai pegar este poder da chama e qual poder vai ser. Aí depois o Matheus falou ali pro Shaya sobre a pressão de liderar aquele grupo que o Nizam tinha pedido para ele fazer, para ele continuar. Aí o Matheus disse ali que ele não ia cuidar do grupão, que não tem como fazer isso. Aí o Shaya disse ali para ele: você não é pai, você não tem que fazer isso. Aí ele meio que anunciou que ia realmente quebrar a promessa que ele fez pro Nizam. Se ele soubesse aqui fora que o Nizam quer justamente que ele faça isso, né, ele faria isso ali de boa. E aí depois eles começaram a falar da Ioná. O Matheus começou a falar ali sobre o que ele enxerga da Ioná. Dizem que ela é uma ótima jogadora, que ela tem uma ótima visão de jogo e que por isso o Dudu tá sempre colado com ela. Tanto que o Matheus disse ali que a Ioná é boa pra caralho no jogo, que quando conversam com ela, que conversa de jogo aí, ela é totalmente diferente. Desculpa, foi o Matheus quem falou, porque o texto tá confuso aqui. Aí ele disse ali que na visão dele, a Ioná é boa, que a Ioná tem uma visão de jogo que ninguém mais lá dentro tem. E aí ele falou, é por isso que o Dudu está colado com ela. É por isso que o Dudu fica todo o tempo com ela. Aí depois o Shaya começou a dizer ali que a Rayane tá provocando, que ele viu ali várias atitudes da Rayane de tentar provocá-lo. Ele disse ali que a Rayane entrou no quarto onde ele estava com a Michelle e segundos depois Valério, Will e Martina entraram juntos, meio que pra criar um problema aí. Ele tava falando de uma cena que aconteceu ontem à noite, já vou mostrar esse trecho aí pra vocês. E aí ele disse ali, ele acha mesmo que eu não sei que ela fala, entra no quarto justamente para impedir que eu fique lá, que eu faça as coisas. E aí ele disse ali, a Rayane acha que ela vai atingir o objetivo dela de me incomodar. E aí ele falou, eu que atingi o meu objetivo com ela na briga da cama. Agora qual era o objetivo eu realmente não sei, era o objetivo dela de dividir a cama, porque até onde eu vi, eu não vi a Rayane dividindo a cama dela, né? Mas enfim, ele disse que foi ele que atingiu o objetivo. Aí depois ele disse que estava realmente irritado com a Rayane. Mas não é só ele que está irritado com a Rayane, não. O Creu e o Toninho também estavam irritados com a Rayane. O Creu disse ali que a Rayane quis usar ele como bode expiatório. Aí ele pediu para os ADMs dele buscarem ali vários e vários vídeos dela para mostrar que a Rayane fala mal dele. Porque ele disse ali que se quando tiver a chance vai dizer bora pra roça comigo. Bora ver se eu sou planta mesmo, disse aí o Creu. E aí ele disse ali que ele quer mostrar para Rayane quem é a planta da casa. Disse ele também que ele nem olha e nem consegue mais olhar na cara da Rayane. Aí o Toninho também disse que ele não aguenta mais a Martina, que ele não aguenta ouvir mais a voz da Martina. O Creu disse que ele percebeu que a Martina é muito arrogante, que a Martina é muito mal educada. Aí o Toninho disse ali que, se a Martina é o que ela é, eu sou a rainha de bateria. E aí o Creu disse ali que tudo que a Martina tá fazendo é algo comprado, é algo assim que não tem graça. Ela tá fazendo ali tudo só para chamar a atenção. E aí o Toninho detonou o Matheus, disse ali que o Matheus tá perdido no jogo, que o Matheus não tem capacidade de liderar o grupão. E aí o Creu disse ali que agora o Matheus tá lá com a Maria.
E aí o Toninho disse que agora o Matheus ia querer defender a Maria. E depois ele disse, casal não dá certo em reality show. E realmente não dá certo. Só dá certo casal em reality show, tipo, quando as duas pessoas têm um certo carisma, e aí o público compra aqui fora, e aí sim dá certo. Poucas vezes isso aconteceu em reality show, por exemplo. No BBB, um dos exemplos mais recentes foi a Isabelle com o Matheus no BBB 24. A Renata com o Mike no BBB 25. Aí a gente teve na Fazenda um exemplo desses, assim, que não é tão recente, mas sim se encaixa na mesma categoria. O Lucas e a Jaqueline, ainda que eles tenham se dado mal aqui fora, que o relacionamento deles não tenha durado nada aqui fora e tal, mas dentro do jogo especificamente, Jaque e Lucas realmente tiveram ali força, porque os dois tinham carisma para isso. Mas Matheus e Maria não tem, então realmente soa forçado. E aí o Toninho disse aí sobre o Wallace. Toninho disse ali que ele não gosta do Wallace, que ele tá com ranço do Wallace. E aí ele criticou o Wallace para fazer a fofoca lá da história do beijo. E aí depois ele fala aí que ele não gosta dessa atitude do Wallace ficar falando mal das meninas, do Wallace ficar falando mal da Duda, dizendo que o que a Duda fez era coisa de puta, que o Wallace falou era muito feio. Aí depois o Toninho começou a dizer ali que a Maria é apagada. E aí o Creu disse ali que a Martina é um pitbull, que a Martina é só um cachorro preso que está prestes a atacar quando alguém passa. E aí eles começaram lá a dizer ali que muito provavelmente a Martina era com raiva da Michelle, porque a Martina estava afim do Chaya, só que o Chaya não quis saber dela de jeito nenhum. Lembrando, tá, que naquele dia que o Chaya deu aquele surto todo, uma das coisas que aconteceu foi a Martina confessou que ela realmente estava interessada no Chaya, que ela queria dar um beijo no Chaya, só que o Chaya não quis dar um beijo nela. Então isso realmente tem procedência, isso realmente é verdade, tá? Realmente tem uma certa ligação uma coisa com a outra. Desculpa, gente. Aí o Toninho fala assim, que a Martina tava puta porque ela queria pegar o Chaya e não conseguiu. E que a Martina tem problema com ele porque justamente a Martina queria o Chaya e o Chaya não quis saber dela. Eu também acho, tá? Eu também acho. Aí depois eles começaram a falar do Mesquitinha, começaram a dizer que o Mesquitinha não tem sorte, que o Mesquitinha se interessou pela Duda, aí o Matheus foi lá e ficou com a Duda antes dele, que depois o Mesquitinha se interessou pela Maria, e aí o Matheus foi lá e pegou a Maria. Eles fizeram lá uma brincadeira com relação a isso. Aí depois o Fabiano se aproximou a eles, e aí eles começaram a analisar o Matheus, e aí eles começaram a dizer ali que o Matheus ali não tá pro jogo, que o Matheus foi pra fazenda só pra beijar, que o Matheus não tem nada pra encontrar ali. E aí depois o Creu começou a dizer ali que a amizade da Carol com a Rayane era algo que não estava... assim, que ele não acreditava nisso, que ele dizia ali que não era algo natural, ele quis dizer nesse sentido. Aí depois ali, ele disse ali, o Fabiano falou que pelo que ele andou percebendo ali, a Rayane e a Carol deram uma trégua, só que essa trégua é cheia de falsidade no meio, e que ele sente que a Carol, dentre as duas, é a mais verdadeira, mas que existe falsidade dos dois lados. Obviamente que tem muita falsidade ali, né? Eu acho que todo mundo já tá percebendo isso há tempos, inclusive. Mas não foi só isso, tá? Teve outros momentos ali da conversa que o Mesquitinha tava abraçado com a Duda ali naquele sofazinho que fica do lado de fora e tal. E aí as meninas começaram a passar, e aí as meninas começaram a dizer ali que era uma bobeirada
o Mesquitinha ficar com a Duda, que a Rayane estava chocada de ver o Mesquitinha ali com a Duda, que a Martina disse que o Mesquita estava desesperado porque ele estava ficando com a Duda. Sério, gente, foi ridículo isso, tá? Foi ridículo. Aí lá no quarto, o que foi que aconteceu? A Martina, o Will, começaram a conversar, dizendo que eles estão com a pulga atrás da orelha da relação do Matheus com a Maria. Porque, segundo a Martina, o Matheus poderia puxar a Maria para o lado dele e aí eles perderiam mais uma pessoa. E aí o Will começou a alertar que a Martina tivesse cuidado ao enfrentar o Shaya. Segundo o Will, as pautas do Shaya são pautas pesadas. E aí o Shaya entrou no quarto no exato momento que estavam falando deles. E aí o que foi que eles fizeram? Enfrentaram o Shaya? Não, calaram a boca. Essa é a galera que diz ali que tá disposta pro jogo, tá tão disposta pro jogo que não é capaz de falar na cara o que precisa ser falado. Ah, não gosto da atitude do Shaya e tal. Fala na cara dele. Fala na cara dele. É isso que vocês precisam entender. É pra falar na cara, não é pra ficar escondido, não. E aí, depois que o Shaya saiu, a Maria e o Matheus estavam lá, deitados, um do lado do outro. Aí a Duda passou na frente, o Matheus deu um beijo na Maria. E aí depois ficou bem claro pra gente, pelo menos pra mim, né, vendo ali as nuances das coisas, que o Matheus tá querendo fazer um certo ciúminho na Duda, só que a Duda tá nem aí pra ele. A Duda literalmente está cagando pro Matheus. E aí depois teve lá um outro momento em que o Mesquita e a Saori saíram do quarto e estavam comentando essa cena. E aí eles começaram a falar, né, sobre as atitudes do Matheus. E aí a Saori fez um certo julgamento dessa relação. E aí ela falou assim: ah, quer dizer que a Maria foi quem falou que ela tem alguém aqui fora. E aí ela falou assim: mas não foi a Maria que também falou que não queria estar deitada com outra pessoa e agora ela está deitada assim com o Matheus? E ela disse ali: eu que sou solteira não tenho coragem de deitar assim com o Dudu. Imagina alguém que disse que tem outra pessoa aqui fora. Eles estão com um certo ranço ali do Matheus e da Maria. Aí depois eles foram lá pra academia, conversaram lá, começaram a fazer fofocas ali. Aí primeiro eles começaram a falar sobre a Ioná. E aí o Mesquita quis saber se a Ioná podia ter algum tipo de bipolaridade que ela não sabia. E aí o Dudu disse que a Ioná fala que ela não tem bipolaridade, que ela tem tripolaridade. Aí o Mesquita falou assim: será que ela está ali desacochada? Foi o que o Mesquita falou. Querendo dizer que a Ioná estava querendo alguma coisa com algum homem e não conseguiu isso. Bom, eu não sei, né? Eu não sei, tá? Eu não sei, mas assim, o Dudu não estava errado quando ele falou que a Ioná tentou dar um beijo nele. Só que tinha uma mão na frente, né? Já mostro a imagem para vocês, tá? E aí depois eles estavam começando ali sobre a Ioná. A Ioná do lado de fora estava ouvindo. Só que a Ioná não conseguiu ouvir direito o que eles estavam falando. E aí a Ioná ficou ali tentando ouvir a conversa, tentou, depois ela desistiu porque ela não conseguiu ouvir nada do que estava acontecendo lá. Então ela foi embora, não conseguiu ouvir e foi embora. E aí lá na academia o Mesquita provocou a Saori, dizendo que o Dudu não parecia se posicionar 100% do lado delas. E aí depois a Saori defendeu o Dudu, disse que ele é assim mesmo, que não dá mesmo pra confiar 100% nele e tal. Mas ela disse ali que ela não gostou do que o Shaya falou na terça-feira, desse papo de restar alguém do grupinho, que ela não achou legal.
E aí o Mesquita disse ali que que na visão dele, daquele grupo, o Toninho é muito mais forte. E que o Toninho, inclusive, é mais forte do que a Tamires. E que a Saori correu um risco nessa última roça. E aí a Saori disse ali pro Mesquitinha: ah, então se vocês acham que o Toninho é mais forte que a gente, que o Toninho se garante tanto, por que então que vocês não mandaram ele pra roça? Por que então deixaram sobrar a menina lá no Resta 1? E aí ela disse ali: vocês usaram a gente no Resta 1 e a gente caiu como um patinho. Aí depois a Saori olha pro Mesquita e fala assim: presta atenção que o Shaya tá jogando com o Matheus. Abra o olho. Preste atenção nisso. E aí o Mesquita debochou da situação lá e disse assim: porque uma das coisas que a Saori falou ali é que o Matheus estava jogando com a Liga da Justiça. E aí o Mesquita disse ali que a Liga da Justiça sem o Nizam é a Liga dos Desesperados. Mesquita quis dizer que o Creu, que o Toninho, que o Shaya, que o Fabiano estão na verdade desesperados. Aí depois eles começaram a falar sobre a história do Wallace, aquela história lá do beijo e tal. Aí a Duda entrou e começou a conversar com eles também. E no meio dessa conversa, a Duda disse ali que o Wallace só vive falando merda, que daqui a 2 semanas ele vai falar mais merda ainda e que cada dia que passa ele fala mais merda sobre ela e sobre as outras mulheres da casa. A Saori disse que, do que ela observou, o Wallace é muito machista. E aí eles começaram a explicar a história da calcinha pro Mesquita. E aí elas explicaram ali que o Wallace e o Matheus estavam zombando dela com a história da calcinha, sendo que não tinha nada demais ali, que não era algo inclusive para ser exposto para todo mundo. Aí o Mesquita disse ali que o que os dois fizeram foi algo muito zoado, especialmente porque era um homem falando sobre uma mulher. Aí depois teve um outro momento ali que eles continuaram a falar dessa história toda. O Dudu detalhou sobre o novo casal e aí ele falou sobre a cena que ele viu da Maria e do Matheus deitados juntos. Aí ele falou ali que é o tipo, ele falou isso de tarde, mas ele voltou a repetir depois, que ali era o casal da água de salsicha. Como é que ele falou? Água de salsicha com picolé de chuchu. Querendo dizer ali que os dois não tem nada, que os dois não tem química, que os dois não funcionam. E eu vou ter que concordar porque é verdade, os dois não funcionam. Os dois são fraquíssimos. E aí ele começou a dizer ali que a Maria com o Matheus não ia dar liga. Que ali, os dois deitados na cama, um tava com um lençol separado do outro, que eles não estavam usando lençol de casal, e que o lençol não tem furo. Querendo dizer, eles não vão se pegar. Querendo que o negócio ali só tava no beijo. É só isso, foi isso que o Dudu quis dizer. E o pior é que, de fato, eles estavam deitados, cada um com o seu lençol. Eles não estavam com um lençol de casal. Isso significa que eles vão deixar de ser um casal ou eles vão se assumir um casal por causa disso? Não, não significa. Mas, né, casal, você ali deita com a outra pessoa, e aí você deita com a outra pessoa, os dois no mesmo lençol, é uma mão aqui, outra mão ali, né? Estando no mesmo lençol facilita. Não que o Dudu esteja errado na visão dele, tá? Mas a gente também precisa dar essa explicação. Deitado no mesmo lençol facilita um pouquinho as coisas. Aí depois teve um momento que a Tamires entrou na conversa, que a Tamires disse ali que se a Ioná apontar ela ia ouvir, que ela ia falar um monte que ela tinha para falar na cara da Ioná, que ela ia para cima de falar na cara da Ioná, sem dó nem piedade. Que a Ioná ia ouvir tudo que precisava ouvir.
Aí depois eles começaram ali falar que o grupo dele está realmente movimentando a casa. A Duda falou assim, sem a gente não tem nenhum entretenimento aqui. Aí a Saori disse, se não fosse o meu banho e o da Duda hoje não ia ter nada para passar na televisão. Ia ter só a penetração do Matheus com a Maria. Querendo dizer que ela chamou muito mais a atenção das câmeras do que Matheus e Maria. Eu vou ter que concordar com ela, tá? Foi basicamente isso. Aí depois elas até falaram sobre a Carol também, tá? Teve um momento que elas falaram aí que a Carol, que elas no primeiro momento elas chegavam a ver a Carol como uma finalista. Só que aí a Saori disse que na visão dela a Carol se perdeu, que a Carol ali tirou totalmente ela própria do eixo do jogo e que agora ela, se cair numa roça, será eliminada também. Aí depois teve uma cena lá que a Saori aconselhou a Duda sobre o Matheus. E aí a Duda disse que uma das coisas que fez ela deixar o Matheus, dela deixar essa relação, é que o Matheus é muito baixo astral e que perdeu a razão, o relacionamento dos dois, quando o Matheus zombou dela junto com o Wallace. Bom, uma coisa ela tem razão, o Matheus é realmente baixo astral em vários momentos ali. Eu diria assim, baixa pressão, mas querendo ou não, o Matheus é meio fraco mesmo, né? Vocês já perceberam. Aí teve um momento ali que a Ioná estava conversando com o Creu e com o Toninho e eles estavam fofocando justamente das meninas que estavam com o Dudu e o Mesquita na academia. E aí ela fala assim pro Toninho, já tem gente ali querendo fazer uma jogada ridícula. É a Saori. Aí a Ioná criticou o Mesquita, que tava lá com a Duda, que o Mesquita está se deixando ser usado pra caramba. E aí que o Mesquita vai lá, se a Duda quer uma água, ele vai buscar uma água. Se a Duda quer uma goiaba, ele vai buscar uma goiaba pra ela, que ele tá se deixando usar pela Duda. Mas é a Duda que quer ser usada, né? É a Duda, a própria Duda que quer ser usada. Aí teve um momento, um dos raros momentos ali, que o Wallace até elogiou a Duda. Ele disse ali que a Duda é pra frente, que a Duda realmente não tá ligando pra muitas das coisas que tá acontecendo lá dentro. E aí eles começaram a falar ali, a Carol disse que o Wallace, ela disse pro Wallace que ela não se importa em ser odiada, porque ela estava focada no prêmio. Ela mesma disse que queria regar, né? Então ela não tá mais focada no prêmio para começar. Aí ela disse ali que foi lá para jogar, que ela não foi para agradar ninguém, e que o que ela faz no programa, e se o que ela sabe que ela tá fazendo no programa, e que se o programa tá satisfeito com ela, é o que importa para ela. Que ela ali sabe que estão esperando que ela entregue conteúdo, e é isso que ela vai fazer, que ela vai entregar conteúdo. Basicamente isso. Aí depois teve uma cena lá na dispensa, que a Tamires e o Dudu estavam conversando. A Tamires estava visivelmente irritada com o Dudu. E aí ela foi confrontar ele justamente sobre a relação dele com a Ioná. A Tamires chega e fala pra ele assim, tu nunca percebeu que ela manda em ti, não? Ela manda em tu, Dudu vem cá, e tu vai igual a um cachorrinho. Ela disse ali, para que tá ridículo. Sério, disse aí a Tamires. E aí o Dudu olha pra ela assim e fala, não é bom isso, não é bom de uma certa forma? E aí ela vira assim e fala pra ele, me poupe, Dudu, claro que não é bom. Aí depois, no meio dessa conversa vai, conversa vem, o Will também entrou na dispensa, e aí ele comemorou a volta da Tamires, inclusive ele disse que a volta da Tamires é algo que destrói completamente com a Carol, que acaba com o discurso dela, que acaba com a pauta racista que a Carol tá querendo levantar lá dentro. Ele até falou assim, é bom que ela voltou porque esse negócio de papo racista não tem mais. E aí ele disse ali que se ele for apontar a Carol, ele vai jogar isso na cara dela, que ele ia jantar a Carol, porque a Carol acha que ele tá quieto, mas que ele não tá. E que ele viu ontem a Carol enfiando o dedo no cu
ir tirando e passando para todo mundo ficar cheirando, que ele achava isso muito baixo também. Aí conversa vai, conversa vem, a Saori entrou na despensa e aí a Saori não gostou de ver que o Will estava conversando com eles. E aí depois que o Will saiu, ela falou assim: vocês estão conversando com o Will? Ele tá puto com a Carol, agora veio pedir arrego para vocês? Não é para deixar isso acontecer não, disse aí a Saori. E aí saiu a Tamires e de novo na conversa continuou ali a Tamires e o Dudu. E aí a Tamires fez uma confissão ali pro Dudu. Na visão dela, ele sente que a Saori e a Ioná têm uma relação de controle e ciúmes com ele. Disse ela aí: eu vejo um pouco de interesse delas em controlar você. Se a Ioná vier com ciúmes pra cima de você, eu vou deixar as coisas na mão. Disse aí a Tamires. Aí depois a Tamires analisou a Saori, ele disse ali que a Sassá fica incomodada não apenas com ela, mas também incomodada com a Ioná, que a Saori quer ter todo o tempo o controle sobre a situação, que ao mesmo tempo ela quer atenção, que ela quer que o Dudu dê atenção para ela o tempo inteiro. Aí a Tamires aconselhou o Dudu a falar com a Saori sobre o comportamento dela, sobre essas atitudes dela, dizer ali que ele não gosta dessa coisa de ciúme e que isso ali não pega bem pra ela e que as pessoas ficam enjoadas de quem faz isso. E aí depois a própria Tamires questionou o Dudu sobre a recepção fria que ela teve quando voltou da roça. Ela disse ali que ninguém tinha comemorado a volta dela, que ela fez uma reflexão depois disso, que ali tudo é muito raso. E que ali não tem essa coisa de um gostar do outro de verdade. Que ali eles estão em relações de jogo. E que é muita falsidade. Aí o Dudu perguntou assim pra ela: você tá vendo falsidade? Aí ela responde assim pra ele: eu vejo muita falsidade. Ainda mais quando você quer controlar alguém. Aí depois o Dudu ali dizendo que ele entendeu mais ou menos ali o que a Tamires quis dizer. Aí ele disse assim: parece que eu tô igual aqueles velhos senis que a esposa novinha quer controlar. Aí a família se revolta com a novinha, porque acha que vai dar o golpe do baú. Basicamente isso, né? Ele entendeu que era isso. E aí, para continuar, depois dessa conversa, ele riu, né? Mas depois ele foi conversar lá com a Ioná. E aí, no meio dessa conversa com a Ioná, eu acho que não entrou aqui a imagem, tá? Eu acho que as imagens não entraram aqui. A Ioná teve um momento ali que ela desceu lá para a área dos animais. E aí ela foi falar com os animais, ela estava visivelmente irritada, ela estava chateada com o que a Tamires e a Saori estavam fazendo com o Dudu. E aí ela disse ali que ela não ia jogar com a Tamires, que ela não ia jogar com a Saori. E ela disse ali que o Dudu ela ia analisar, porque ela disse que as meninas estão usando o Dudu. E aí ela revelou a estratégia com o Will, ela disse ali que ela ia falar mesmo, que ela ia dar as munições pro Will, que o Will precisava saber dessas coisas, e que ela ia ajudar o Will mesmo, que no que dependesse dela, ela ia munir o Will de várias informações contra ali as pessoas para ele jogar no meio da roça. E aí depois ela disse que a Tamires e a Saori não respeitam o Dudu e que uma é trapaceira, a outra é falsa e as duas estão usando o Dudu. Eu acho que a Ioná tá com certo ciúme sim do Dudu. Não acho que seja ciúme de homem e mulher, mas ciúme de mãe mesmo. Sabe, porque tem muita mãe que é ciumenta do filho homem. Eu mesmo vivi isso quando eu era adolescente, então eu sei muito bem como é que é. Aí depois teve outro momento ali. Não é uma ação contínua, tá? Porque a Ioná foi bem depois para a área dos animais, tá? Mas na narrativa que a gente está contando aqui, a ordem cronológica não está interessando tanto, mas a ordem dos fatos. A Ioná conversou ali, se sentou ali com o Dudu, e aí nessa conversa que ela se sentou ali com o Dudu, ela disse ali sobre o Will, sobre as coisas que ela já tinha falado pro Will.
E aí o Dudu também contou as coisas que o Will tinha falado para ele. Ele disse ali que o Will estava bastante revoltado com a Carol. E aí a Ioná repetiu novamente. A Carol passou o dedo no cu e passou na tua cara. A Carol é muito saliente. A Ioná jogou isso na cara do Dudu. E aí o Dudu voltou a insistir de novo na estratégia de dar a bolinha para Carol e para Kate, porque elas não são boas de prova, e aí elas vão cair na baia, e que isso facilitaria muito elas irem para a roça, especialmente a Kate. E a Ioná disse ali que não era para fazer isso, que isso era uma estratégia burra, não tem que beneficiar a Carol, não tem que beneficiar ninguém, não. Que eles têm que beneficiar a eles mesmos. Não são um grupo, eles ali, então eles têm que beneficiar a si mesmos e tal. E aí depois a Ioná disse ali, meio que em ultimato pro Dudu, e aí ela começou a dizer ali que o Dudu fica passando informações para Saori, que ele não tá concordando com que ela não tá concordando com o que a Saori tá fazendo ali, que a Saori fica usando o Dudu, que ela não gosta dessa atitude da Saori. E aí ela disse ali, vocês já viram que o Fabiano é uma pessoa traíra, que o Toninho é traíra, eu não tô mais nessa, eu não vou jogar com eles. Porque ela disse que a Saori estava insistindo em jogar com eles para fazer alguma coisa. E aí depois a Ioná revelou, sabe por que eu não vou votar com eles? Porque eu vi a Maria, o Matheus e o Chaya combinando o jogo em códigos após o rancho do fazendeiro. E que ouviu o Chaya prometendo a bolinha do Lampião pro Matheus. A Ioná tava assim com uns caralho mesmo, ela tava muito chateada com as meninas que estão querendo jogar com o outro lado. Aí a Saori se aproximou, se sentou do lado do Dudu, a Ioná se levantou. E aí no mesmo instante que a Ioná se levanta e sai de perto, a Saori questionou, o que a Ioná tem comigo? Acho que é ciúme do Dudu, disse aí a Saori. Aí eles continuaram a falar ali as coisas. O Dudu, a Tamires e o Mesquita começaram a analisar a situação e o Dudu ali tentou explicar. Disse o Dudu, a Ioná não tá gostando muito de algumas coisas que vocês estão fazendo. Aí a Tamires disse ali, é como se ela tivesse 13 anos, ela tá se comportando igual uma criança. E aí o Dudu revelou qual foi o motivo da desconfiança da Ioná com relação a Saori. Segundo o que o Dudu falou, a Ioná acredita que a Saori está jogando com a Carol. Aí a Saori se revoltou e disse que ela nunca ia jogar com a Carol. Disse aí, da Carol? Ela acha que eu tô jogando com a Carol? Ela tá louca. Eu nem olho na cara dessa menina. E aí ele falou, você tem que falar pra Ioná também que eu não tenho nada a ver com a Carol. Aí depois disso, né, simplesmente o Dudu foi pra piscina, aí começaram a dispersar. Teve um momento que o Mesquita até falou assim pras meninas, e disseram assim, vocês já não perceberam que talvez o Dudu queira ter o momento sozinho e tal? Enfim, de uma certa forma, tá, o Mesquitinha também tem razão. Às vezes o Dudu quer ter o momento dele e parece que as meninas não estão entendendo isso, né? Parece que as meninas não estão entendendo muito o que aconteceu. Agora vamos lá para os destaques da edição, gente. Vamos para os destaques da edição aqui. Tá, rapidinho, deixa eu só pegar aqui as cenas dos destaques da edição. Vai dar uma travada aí, mas já vai destravar, tá bom? Porque afinal de contas, o meu computador não é tão potente assim. Uma das coisas que eu não falei para vocês, porque eu não tinha visto também, foi esse momento aí do Dudu falando para as meninas que a Carol, a Kate e a Martina esconderam o leite condensado. E aí eles mostraram o VAR, os lugares onde eles esconderam o leite condensado. Ali atrás de uma panela, depois ali na lareira, que elas esconderam em vários lugares. E aí o Dudu até falou, mas o pote continua lá. É bom que na semana que vem vai ter um pote a mais, disse aí o Dudu pra Tamires. E aí mostraram a festa. Mostraram um momento de uma discussão entre o Matheus e o Will por causa de um balde de gelo.
E eu acho que foi isso aí que levou àquela confusão que eu falei no outro vídeo, tá? Porque basicamente não tem outra explicação com relação a isso. Mas mostraram aí que rolou uma discussão. Mostrou aí também o Mesquita indo atrás da Duda, porque a Duda tava com o pé machucado. E aí ele disse ali que ele tem o curso de primeiros socorros. Aí depois mostrou ali o Matheus dando em cima da Maria. O cara trabalhou ontem à noite para conseguir o que ele queria. E em contraste mostrava lá o Mesquita cuidando da Duda. E aí enquanto o Matheus estava com a Maria, eles estavam conversando ali e tal, a Duda com o Mesquita estavam indo ali para a moita. E aí a Duda escorregou ali e tal, e aí ele levantou ela, e aí eles saíram lá pra moita. O Matheus estava visivelmente revoltado porque o Mesquita estava com a Duda lá na moita. A Duda disse que ela queria ver o búfalo cagando. A bosta do búfalo, foi o que ela falou. E aí o Dudu e tal, tava ouvindo o Matheus dizendo ali, quer beijar? Por que não beija na frente de todo mundo? Por que não fala na frente de todo mundo? Fica se escondendo na moita. Deu pra ver que ele tava revoltado. Agora, fica mais em perspectiva que o Matheus está querendo causar ciúmes, sim, na Duda. Agora, olha essa cena aqui pra vocês, tá? O Dudu não mentiu quando ele disse que a Ioná tentou dar um beijo nele. Eles estavam dançando ali e tal, se divertindo. Enquanto isso, o Mesquitinha estava lá. A Maria, de uma certa forma, percebeu que o Matheus estava assim querendo fazer um certo ciúme na Duda. E aí ele meio que se afastou. A cara do Matheus denuncia tudo, gente. A cara dele denuncia tudo. E a própria Ioná falou isso também, quando ela viu lá a atitude do Matheus com relação a Duda e o Mesquita. Inclusive ela falou, por que eles também não se beijaram lá na frente de todo mundo, né? Aí nesse momento, o Dudu tava falando ali que a Ioná foi beijar ele, que a Ioná foi beijar, e que tinha a mão na frente. E aí, de fato, a cena foi mostrada ali pra gente ver. Mostraram o Wallace dizendo pro Matheus não ficar mais indo em cima da Duda. E aí a cena mesmo da Ioná dançando, ela dançou sensualmente com o Dudu, deu pra ver que ela tava dançando sensualmente, ele levantou a camisa e tal, mas assim, eu não vi maldade aí, eu só vi que eles estavam se divertindo, mas não era no sentido de maldade. E aí ela começou a dançar ali, e aí teve um momento que ela botou assim, que ela foi mesmo beijar o Dudu, porque a música falava de beijo, só que aí ela coloca a mão na boca assim, e o Dudu dá um beijo na mão dela, não na boca dela. E ele falou, ele deu uma exagerada, o Dudu aumenta, mas ele não inventa. Usando aí, né, o que o Nelson Rubens falava. Eu aumento, mas não invento. Então, assim, ele não inventou. De fato, a Ioná tentou beijá-lo ali. Mas foi na brincadeira, tá? Deu pra ver isso nas cenas, deu pra ver que ela não fez nada ali de maldade com ele. E foi só isso, gente, brincadeira. Enquanto isso, o Matheus pelejava ali com a Maria e não conseguiu muita coisa ali com a Maria. Agora, a cena que eu falei pra vocês ali no começo do vídeo, do Shaya incomodado com a Rayane. A Rayane entrou sozinha no quarto, depois entrou o Valério, e aí entrou o Will e a Martina depois, vocês estão vendo aí? E aí ele tava lá com a Michelle deitado na cama. E ele demonstrou estar desconfortável com essa situação, né? Vocês estão vendo aí na imagem. E aí ele deu o beijo nela, e aí o resto vocês já sabem, né? O resto aí vocês já viram. Seja lá como for, gente, vocês já viram aí, eu já falei pra vocês dessa festa, só tô falando aí dos destaques dessa festa, tá? E aí, de uma certa forma, o Shaya tava assim incomodado com o que a Rayane tinha feito. A punição, como é que a punição foi feita? Primeiro, tá, o Dudu vai lá no quarto, ele vê essa cena dos dois, que os dois estavam movimentando ali o edredom. E aí, no momento que eles estavam movimentando o edredom, o Dudu vai lá e fala isso para todo mundo. Aí as meninas falam que o Shaya tinha entrado
com a Michelle no reservado e que tinham levado aviso da produção. Aí a Ioná fala assim pro Dudu: eu lá quero saber se eles estão transando ou não estão transando e tal. E aí ela disse que não tá nem aí pra isso. Enquanto isso, o Toninho, olha a cara do Toninho quando o Wallace passa perto dele. O Wallace passa ali, olha aí o ranço que ele tá do Wallace também. O Wallace tá lá atrás, olha a cara do Toninho ali, fugindo de olhar pro Wallace, né? Ele tava muito pé da vida com o Wallace. E aí foi nesse momento que as meninas decidiram causar a punição, porque elas queriam ver se a produção ia dar esse aviso para eles lá dentro. E aí elas entram mesmo no banheiro e o áudio revela isso mesmo, que elas entraram lá porque elas queriam saber se a produção ia mandar o aviso de que não podia. Só que como a produção já tinha mandado esse aviso pro Shia e pra Michelle, eles não iam mandar esse aviso de novo aí. E aí as duas realmente entraram no reservado, deu pra ver que as duas estavam ali no reservado, tá? E aí veio o barulho da sirene. E aí, no meio disso, a Saori ficou incrédula porque levou a punição. Foi basicamente isso que aconteceu. Ela disse que para ela só viria o aviso da produção de que não podia. E foi aí que veio, tá? O próprio Dudu disse que ele ia explanar porque as meninas causaram a punição, que as meninas fizeram de propósito e tal. A Saori estava incrédula, porque ela não imaginava que a produção fosse fazer isso com eles. E aí o resto vocês já sabem, né? O resto já tá claro aí para vocês qual foi o castigo que elas levaram. Aí a Saori disse que ela tava nem aí mesmo para essa punição, que tava tudo bem para ela. Aí o Wallace começou a provocar ela, dizendo ali que ela era porca, que ela era suja, que as calcinhas dela estavam sujas e tal. A Rayane também começou a dizer que as calcinhas da Saori eram sujas, que antes da Saori pensar em tomar banho, ela tinha que pensar em lavar a calcinha e tal. Seja lá como for, isso aí pegou bastante na Saori. Hoje de manhã, essa cena eu não tinha visto, tá? Mas a Michelle já tá pegando um certo ranço da Rayane. Inclusive, ela disse: olha aí, esse sapato é da Rayane e tá há dias aí do lado da mesa, no pé da mesa. Inclusive, olha a sujeira que tá esse chão, né? Olha a sujeira que tá esse tapete aí também. Olha o tanto de sujeira. Eles têm que passar uma vassoura nisso aí, né? Precisa passar uma vassoura nisso. Aí depois teve outro momento ali que a Ioná foi confrontar o Mesquita para saber se tinha rolado beijo. Aí teve uma outra coisa que o Mesquita falou assim: ah, quer dizer que agora eu preciso ir pra casinha da árvore porque o pessoal aqui é quinta série, eu não posso mais dar um beijo e tal, porque todo mundo veio pra cima de mim desse jeito. Eu sei que ele tava bastante revoltado com isso. E aí ele foi amparar a Duda lá em alguma coisa que ela estava tendo. E aí os meninos estavam falando mal do Will. Tanto que na hora que ele estava recolhendo o lixo, ele resmungou alguma coisa que eu não consegui entender. Aí teve essa outra cena que a Carol estava se deitando do lado do Fabiano e a Ioná estava reclamando ali, dizendo: olha só, o Fabiano é uma das pessoas que nem se envolve com ninguém aqui dentro, que ele evita ir no quarto. Um homem casado, e vem a Carol e se joga pra cima dele. A Ioná estava realmente ali afiada hoje, né? Deu pra ver que ela tava afiada. E a Carol realmente estava deitada do lado do Fabiano, tá? Ela realmente estava deitada ali. E aí o Dudu disse que a Saori ficou traumatizada com a história das calcinhas, porque a Saori estava na lavanderia lavando a calcinha. Lavando e esfregando. Teve um momento que na academia a Saori falou que ela não quer dar motivos para as pessoas ficarem falando dela com relação a essa história da calcinha. E que por isso ela estava tentando levar de boa. Mas que ela ficou sim chateada com isso. E aí as meninas começaram a falar, né, sobre a atitude dos homens em comentar sobre a coisa que era uma atitude normal que toda mulher tem. Que ela estava achando um absurdo usarem isso como uma arma.
Aí uma cena que eu falei pra vocês, o Shia tava conversando com a Michelle e aí o Shia tentou dar uma influenciada na Michelle sobre quem que ela indicaria pra roça. Ele não falou diretamente o nome da pessoa, tá? Ele não falou, mas ele meio que deu a entender que perguntou assim, a tal pessoa vai lá e tal. Aí a Michelle disse, vamos ver algumas coisas, querendo dizer ali, né, que ela precisava de mais informações, mas praticamente dando como certo que talvez sim ela indique o Will direto para a roça, tá? Foi basicamente isso aí. Aí eles deixaram o beijo do Matheus e da Maria para amanhã. E se você não quer saber disso, eu já falei no vídeo de ainda agora 8 horas da noite, né? Já contei tudo o que aconteceu ali na fazenda. Então, assim, a Record tá com um delay muito grande na edição desse ano. No ano passado não era tão cheio de delay assim, né? Seja lá como for, eu já contei pra vocês o que aconteceu aqui. E agora, Dudu e Tamires estão se preparando para ir dormir. Dudu acabou de tomar banho. Tamires tá indo em direção ao quarto para dormir. Então amanhã a gente fala mais aí desse resto de madrugada, a gente fala mais do que aconteceu aí nesse resto da noite, tá? E aí a gente comenta aí o que veio do dia, se teve ou não teve conteúdo ao longo do dia, porque amanhã é prova de fogo e aí vamos ver qual poder vai ser escolhido. Eu espero que seja o poder B, porque aí o poder B causa um duplo comprometimento. Primeiro, da pessoa que está com poder de ter que escolher uma das pessoas da roça para puxar o quarto roceiro. E essa pessoa que está na roça vai ter que se comprometer e escolher qualquer peão, seja da sede, seja da baia, para ser o quarto roceiro. Vai ser muito interessante, porque quebra o resta um, porque eles fazem todas essas combinações e no final não vai valer de nada, né? Vai ser interessante a gente ver. Eu acho que isso é muito mais interessante do que não ter o resta um ali, ou então alguém trocar o quarto roceiro. Eu prefiro o B, porque gera um duplo comprometimento. Vai ser importante a gente ver isso, tá bom? Mas amanhã eu conto pra vocês qual poder foi escolhido, e aí eu conto pra vocês como é que foi a prova e tal. Amanhã eu trago isso pra vocês. Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.